Olha, essa mensagem é para você que está papai ou mamãe e que está feliz. É um pedido meu e um pedido de toda a sociedade. Eduque esse filho com todo amor, com toda a ética, com todo o zelo que você puder. Esse é o maior investimento que você fará na vida deste ser. Educá-lo para que ele não se transforme no futuro em uma arma contra a sociedade. Aí vai a minha primeira pergunta. Será que isso é o suficiente? Pergunta para você, pai e mãe. Quando nós recebemos em nossa família um bebê, ele chega no formato bebê e assim permanece durante algum tempo. Isso é uma arte da divindade, é uma arte de Deus, para que o papai, a mamãe e os familiares se aproximem deste ser e comecem a amá-lo. Mas é essencial e indispensável a educação. Diz lá o Livro dos Espíritos que compete aos pais e educadores cortarem e ir aparando, como se faz um bom jardineiro, aos primeiros sinais de que este ser traz algumas deficiências, algumas questões, principalmente de caráter, que é tão difícil hoje em dia. Então, este ser vai conviver durante um período da nossa família, a gente dá toda a assistência, toda a educação a melhor possível. Educação aí, diga-se de passagem, não é educação escolar, não é educação doméstica, lavar as mãos antes de comer só. É uma educação para a vida, que é tão importante, tão necessária, tão essencial e está sendo tão naturalmente banalizada. É impressionante como a gente percebe hoje em dia, mais do que na década de 60, pais que são completamente inseguros e são refém dos seus filhos. Pais que se tornam-se miniaturas e ficam do tamanho dos seus filhos porque eles têm as suas vontades colocadas em primeiro lugar. E não a vontade do pai, não a vontade da mãe. Se educam o quê? Para ser no futuro o quê? Hã? Claro, vai dar dor de cabeça, vai dar encrenca. Acrescente-se a isto um ingrediente muito perigoso. Esse bebezinho lindão que vocês têm na mão aí, que você ama tanto, é um espírito, é um ser imortal, que já viveu muitas e muitas vidas e que traz em seu psiquismo toda a sua história de vida pregressa, ou seja, para trás, toda lacrada, chamada de amnésia temporária, até que ele alcança a maioridade. Então, muitas vezes, na maioridade, é que se coloca a mão na cabeça. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Pergunta o pai, pergunta a mãe. Onde foi que eu errei? Porque esse menino hoje só dá para o que não presta. Onde foi que eu errei? Primeiro, pode ser que você não tenha errado. Pode ser que você tenha feito tudo corretamente. Mas tratava-se de um espírito de um quilate moral muito baixo. Tratava-se de um espírito com qualidades morais ainda muito aquém da necessária. Então, o primeiro recado para o papai e para a mamãe: não se condene nem se culpe se você fez todo o empenho necessário para educá-lo. Segundo recado: se você não fez, aí virá as grandes dores, né? Não existe a lei do acaso.
A gente colhe aquilo que a gente planta. Então é importante ficar atento a o que é que você está plantando nesse bebezinho, nessa criança em sua casa. Ele tem todos os seus pedidos atendidos prontamente. Você está tratando como se fosse um escravo ou uma escrava deste ser. Segundo, ele é filho de Deus, primeiro. Ele está como seu filho, biologicamente falando apenas. O corpo físico, você é pai e mãe do corpo físico. Você não é pai e mãe do espírito. O espírito foi Deus que criou. Igual criou você, criou a mim, criou a todos nós. Então eu fico assim, admirado e sentindo um pesar muito grande quando eu vejo alguns pais ou mães dizer assim, o meu filho, com a boca cheia, o meu filho. Não é seu filho, pai e mãe. É o seu irmão espiritual que veio para morar com você um período. Pode ser que seja um espírito amigo, pode ser que não seja um espírito amigo. E se for um espírito inimigo seu, de outra existência, como é que você vai perceber isto? Às vezes, né, eles começam a dar sinais muito cedo de que se trata de um espírito que foi um inimigo seu de outra vida, ou que você cometeu algum ato falho muito grave com ele no passado, ele agora está na sua presença como filho. Então, é assim que funciona o teatro da vida. Por isso que nós espíritas entendemos que na família, a família é o grande laboratório da vida. Então, nós precisamos ter essa compreensão e ter esse cuidado extremado. Educar sem pieguice, educar com firmeza. Quem ama, cuida, diz a frase. Então é preciso cuidar, é preciso chamar na realidade aquilo que tem que ser chamado na realidade. Não pode passar a mão pela cabeça e depois ficar naquela queixa, ó dor, ó vida, ó sofrimento, não é? Porque, sem dúvida alguma, ele vai requisitar os direitos que ele acha que tem. E provavelmente, quando ele escolheu você como pai e mãe, tem um motivo para isso. Provavelmente, porque existem aquelas chamadas reencarnações que são compulsórias. Muitas vezes o espírito está em tamanho sofrimento lá na espiritualidade que Deus, através dos espíritos, eu tenho dito isso aqui e vou ser repetitivo mais uma vez, Deus opera através dos espíritos e dos homens. Muitas vezes lá em cima está tão sofredor que ele é obrigado a reencarnar compulsoriamente. Existe um filme que você pode assistir, que você encontra aqui num desses canais aqui, chama-se A Minha Vida na Outra Vida. Mostra muito claramente isto aí que eu estou comentando aqui. É um filme de história verídica. E esta moça, provavelmente, Jane Cole, a história dela, ela teve uma reencarnação compulsória, muito rápida, e ela ficou com as lembranças da vida anterior na sua memória, o que era uma confusão muito grande para ela conviver. Não houve um tempo necessário para que essa amnésia fosse completa. Então ela começa a ter sonhos recorrentes com coisas de outra existência. É muito interessante esse filme. Eu recomendo que você assista. Então tenha cuidado, muito zelo. O seu filho não é seu filho, dizia Khalil Gibran. Vocês são apenas o arco
e o arqueiro que lança essas flechas ao infinito. Pai e mãe, vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Khalil Gibran. Dada a mensagem, estamos acertados. Bola para frente, fé, e Jesus esteja no seu lar. Namastê. O Deus que habita em mim, cumprimenta o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu lar, em seu coração.